A única verdade com V maiúsculo é que quem decide como vai tentar ver as coisas são vocês mesmos. Essa, a meu ver, é a liberdade de uma educação autêntica, de aprender a ser bem ajustado, poder decidir conscientemente o que tem significado e o que não tem, poder decidir o que venerar. Pois aqui está uma outra verdade. Nas trincheiras cotidianas de uma vida adulta, não existe isso de ateísmo. Não existe isso de não venerar. Todo mundo venera. Nossa única escolha é o que venerar. Ser humano é adorar. Você adora algo. Você ama algo. A sua adoração e suas afeições são dirigidas para algo. Você não escolhe se você vai adorar ou não. A pergunta é: o que você adora? A pergunta mais importante que você possa fazer ou responder é essa: o que você ama? O que você ama? O que é adoração? Acho que há muitas maneiras de se responder isso, mas o que realmente é adoração? Há definições de adoração e, de fato, eu posso buscar por uma definição de adoração no Google. Mas eu irei me basear na Bíblia aqui, e me basear na minha experiência pessoal da Bíblia. Só para você saber, estou me atendo à Bíblia. Não vou sair da Bíblia, mas na minha própria experiência, louvor é uma expressão exterior de agradecer a Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele fará. E adoração é reconhecer quem Ele é para você agora mesmo. Eu acho coisas adoráveis que não devia, e as coisas que eu devia achar adoráveis eu não acho. É o que Paulo disse em Romanos 7. Que estamos curvados em nós mesmos. Agostinho chamou de esclerose do coração, que nosso coração possui uma doença, e é a doença do amor próprio. Essa doença é quando amamos as coisas que não deveríamos e não amamos as coisas que deveríamos. O grande problema da nossa doença, da nossa condição, é esse. Não amamos as coisas que deveríamos. Mas você foi criado para amar, você foi criado para adorar. Então, se toda a vida é adoração, então a pergunta tem de ser: o que adoramos e o que amamos? E os Salmos estão tentando direcionar a nossa atenção para aquilo que é mais adorável. Ele disse: louvai ao Senhor. Eu gosto de olhar para os versos bíblicos. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei presentes e vinde perante Ele. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Eu não sei vocês, mas para mim essa é uma daquelas perguntas condenatórias. Pela essência de o chamarmos de Senhor, estamos dizendo: você é aquele que busca e aquele que está no controle. Por chamá-lo de Senhor, dizemos: o que quer que você diga, faremos. Amém, eu te seguirei. Então, se o chamamos de Senhor e oramos: Senhor, ajude-me com isso, aquilo, provém aqui, faça isso, e contudo ele diz: você não faz o que eu digo, essa pergunta deveria nos desafiar na nossa fé, nos desafios da nossa crença. E Jesus continua a desdobrar isso e ele diz: eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. E quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Em conversas, eu já disse coisas como essas antes, do tipo: eu sempre acreditei em Deus, eu sempre orei a Deus, eu creio nisso. E muitas vezes, as nossas crenças, na verdade, não se igualam com a nossa vida. As nossas palavras não se igualam com as nossas orações. E o chamado para seguir a Jesus não é um em que nós apenas falamos da boca para fora, mas é um no qual nós também entregamos a nossa vida. E muitas vezes, podemos querer e pedir por todos os benefícios, a graça, a misericórdia, e contudo é muito difícil para nós nos entregarmos ou darmos o controle para Deus. Eu honestamente penso sobre essa pergunta.
Por que eu deveria esperar todos os benefícios e nenhuma da entrega que vem junto com isso? Por que eu deveria esperar todos os benefícios com nenhuma entrega? Adorar a Deus é pegar a sua cruz. A Bíblia diz: pegue a sua cruz e me siga. Jesus disse: pegue a sua cruz. A Bíblia não disse que seria fácil. Redbrew disse amém. Sim. A Bíblia não diz que a sua vida será muito fácil tão logo você entrega a sua vida para Cristo, que você não encontrará nenhum demônio e que não irá passar por nada. Não. Pegue a sua cruz. Vindo a enchente, bateu com ímpeto naquela casa e não a pôde abalar, porque estava bem construída. Jesus está dizendo que quando aceitamos suas palavras, quando as ouvimos e a colocamos em prática, nós somos agora como aquela casa que foi construída. Não significa que não enfrentaremos tempestades na vida, não significa que tudo será fácil, mas significa que teremos um fundamento de fé que seremos capazes de aguentar, porque o que acontecerá é que nossa crença levará à ação e começaremos a dar passos. Então, eis o quadro. Temos uma pessoa que está ouvindo o que Deus está dizendo. Eles estão colocando em prática. Lembre-se que eles estão dizendo: Senhor, e Ele lhes diz: faça isso. E eles dizem: ok, colocarei em prática. E Ele diz que a vida deles é como uma casa construída sobre um sólido fundamento. A outra pessoa é aquela que chega e diz: Senhor, mas eles não estão fazendo, não praticam. E Ele diz que são como as pessoas que construiu a casa em fundamentos que é abalada e destruída. E esta tem sido a nossa fé. Pensamos que estamos bem. Por quê? Porque ganhamos pontos, porque viemos para a igreja. É como se ganhássemos pontos por entrar no prédio ou algo assim. Jesus estaria dizendo: qual é? Isso é tolice? Vocês estão enganados. O que você faz com o que você ouviu é o que faz toda a diferença. Nós ouvindo e apenas sabendo não é o que Deus busca. Deus está em busca de nós ouvirmos e sabermos, mas o que Ele realmente busca é em nós aplicarmos, em nós fazermos. Saber sobre a academia e saber sobre comer certo não muda o seu corpo. Você tem que comer certo e ir para a academia. Esta é a vida cristã. Ouça, nós aprendemos, nós sabemos, certo? Nós recebemos e temos que ir e praticar se formos ser transformados. Informação mais aplicação igual a transformação. Adoração é transformação. Quando uma flor se banha no sol, ela está permitindo à luz do sol lhe dar os nutrientes necessários para continuar a crescer e seguir na direção certa. Mas quando ela não se abre, começa a murchar e morrer. Louvai ao Senhor, louve-o, louve-o, louve-o. Louvai ao Senhor. Esse refrão é repetido várias vezes. Uma das principais coisas que quero que aprendam nesta manhã é isso, de que a maior verdade sobre Deus, de acordo com o Salmo 150, é que Ele é digno de adoração. Essa é a maior verdade sobre Deus. Ele é digno da sua adoração. A maior verdade sobre você é que você foi feito para adorá-lo. Então, duas verdades são importantes. Deus somente é digno de adoração e você foi criado para adorá-lo. Mas o pecado reverteu esse relacionamento. Isso é o que Paulo está dizendo em Romanos 1. Você nunca está mais autoconsciente do que quando está adorando a Deus. Porque quando você adora a Deus, o relacionamento existe da maneira correta. Você o vê pelo que Ele é e você se vê pelo que você é. Mas você nunca está tão enganado quando está adorando outra coisa. Há poder na adoração. Podemos nos sentar e reclamar o dia inteiro sobre o que o diabo fez para nós. Podemos reclamar que o diabo tirou isso de mim e que o diabo fez isso para mim. Posso te dizer isso agora. O que quer que o diabo esteja tentando te deter, talvez tentando te impedir de ir para a igreja, ele está tentando acabar com o seu encorajamento. Isso é um sinal que você está prestes a multiplicar-se e começar a adorar. Quando quer que o diabo comece a te atacar numa área, apenas saiba que se você começar a adorar e persistir até o fim, você se sairá melhor do que é do outro lado. Adorar é mais do que um ato religioso na igreja. Pense comigo.
daqueles dois grupos, qual grupo tinha as palavras de Jesus? Eis a resposta. Os dois tinham. Todos eles ouviram o sermão, certo? Eis o que Jesus disse: quem ouve estas minhas palavras e as pratica é sábio. Então Jesus diz: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é tolo. Ambos os grupos tinham as palavras de Jesus. A diferença se encontra na prática. Ouçam, estamos criando desculpas o tempo todo, e o motivo por que não estamos experimentando Deus nas nossas vidas é porque estamos deixando as nossas desculpas bloquear o caminho de avançarmos. Então ouçam, nós somos um povo de ação porque crer leva à ação, e a ação estabelece uma fundação de fé sobre nós. Jesus quer mudar a sua vida, mas eu e você temos de aplicar e praticar. Não apenas saber, não apenas ouvir, mas praticar o que ele diz. A profundidade se encontra na obediência. A profundidade se encontra na obediência. Maturidade, de acordo com as Escrituras, não é sobre o que você sabe. É sobre o que você faz com aquilo que você sabe. É isso que Jesus está dizendo. Crer leva à ação, e a ação estabelece um fundamento de fé na nossa vida. Mas, de novo, é a ação correta. O negócio é o seguinte sobre construir a sua vida na rocha. É mais difícil. É mais fácil construir uma casa na areia. É por isso que o porquinho que construiu a sua casa de palha disse: o porco dos tijolos, ele é um idiota, certo? Eu terminei muito mais rápido do que ele. E o porquinho que construiu sua casa com gravetos, você sabe, ele está ansioso, certo? O que aconteceu? A casa construída na rocha permaneceu. É mais difícil construir sua casa na rocha. Mas aqui está a verdade, vale a pena. Se você quer se aprofundar com Deus, então faça o que Deus diz. Posso só te dizer, aqui está o ponto sobre Deus. Há tantas coisas que você não entenderá sobre Deus até chegar do outro lado da obediência. A vida cristã é experimental e é relacional. Adorar é se conectar com Deus. Adorar é chegar em um nível mais profundo com Deus. E a Bíblia te ordena a adorar. Eu sei que quando eu entro no estado de adoração, eu nunca quero sair. Quem venerar o dinheiro, os bens materiais, quem buscar neles o sentido da vida, nunca terá o suficiente. Nunca terá a sensação de que tem o suficiente. É a verdade. Quem venerar o próprio corpo, beleza, encanto, sexual sempre, vai se achar feio. Quando o tempo e a idade começarem a deixar marcas, morrerá 1 milhão de mortes antes de finalmente ser enterrado por alguém. De certo modo, todo mundo já sabe disso. Está codificado em mitos, provérbios, clichês, máximas, epigramas, parábolas, no esqueleto de toda boa vontade, no esqueleto de toda boa história. O grande truque é conseguir manter a verdade na superfície da consciência em nossas vidas cotidianas. Quem venerar o poder vai se sentir fraco e amedrontado e precisar de cada vez mais poder para conseguir afastar o medo. Quem venerar o intelecto, ser visto como inteligente, vai acabar se sentindo burro, uma fraude na iminência de ser desmascarado. E por aí vai. E o suposto mundo real nunca desencorajará vocês de operarem nas configurações padrão, porque o suposto mundo real dos homens, do dinheiro e do poder avança tranquilamente movido pelo medo, pelo desprezo, pela frustração, pela ânsia e pela veneração do ego.